Imagine se existisse um poder adormecido dentro de você, um potencial tão vasto que, se despertado, poderia reescrever tudo o que acreditamos ser possível. Já parou para pensar nos limites da sua própria mente? Será que eles são reais, ou foram impostos? Nos próximos minutos, você vai mergulhar em um dos maiores mistérios da existência humana, os verdadeiros limites da mente. Desde casos de pessoas que sobreviveram a situações impossíveis até relatos de habilidades mentais extraordinárias, como se a mente fosse capaz de dobrar as regras da realidade. A ciência tenta explicar, mas frequentemente encontra um muro invisível. E é justamente neste ponto que surgem as perguntas que ninguém ousa fazer. Será que estamos usando todo o nosso potencial? Ou há algo, ou alguém, que não quer que a verdade seja revelada? Prepare-se para uma jornada profunda, onde ciência, espiritualidade e conspiração se cruzam. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você vê sua própria mente e a realidade ao seu redor. Por décadas, ouvimos a famosa frase: o ser humano usa apenas 10% do cérebro. Apesar de ser um mito, a ideia por trás dele ainda instiga. E se estivermos apenas arranhando a superfície do nosso verdadeiro potencial? A neurociência moderna já desmentiu essa afirmação. Hoje sabemos que praticamente todas as áreas do cérebro são ativas, mesmo em tarefas simples. Mas isso não significa que usamos todo o potencial da mente. Há uma diferença entre usar e acessar plenamente suas capacidades. A mente humana processa informações de forma que ainda intriga os cientistas. Temos mais de 80 bilhões de neurônios conectados por trilhões de sinapses, capazes de criar pensamentos, emoções, memórias e realidades subjetivas. E mesmo com todo esse poder, ainda não compreendemos como surgem fenômenos como a consciência, a intuição ou a criatividade extrema. A ciência avança, mas sempre encontra uma barreira. Não conseguimos medir o que está além da experiência racional. E é exatamente aí que surgem as grandes perguntas. Até onde a mente pode ir? O que falta para atravessarmos essa fronteira invisível? Se os limites da mente ainda são um enigma, existem pessoas que parecem ter cruzado essas fronteiras invisíveis. Casos reais, documentados ou testemunhados por especialistas, que nos obrigam a perguntar: será que há algo além da mente comum? Um exemplo fascinante é o de Daniel Tammet, um savant britânico diagnosticado com autismo, capaz de memorizar e recitar 22.514 casas decimais do número π. Ele afirma que enxerga os números como formas e cores, como se sua mente decodificasse uma linguagem que o resto do mundo não compreende. Isso é apenas memória? Ou um tipo diferente de consciência? Outro caso enigmático é o de Ingo Svann, participante de experimentos secretos da CIA com visão remota, uma suposta habilidade de visualizar lugares à distância com precisão espantosa. Os relatórios oficiais foram desclassificados e revelam detalhes perturbadores. Algumas descrições feitas por Svann coincidiam com locais secretos da URSS jamais revelados ao público. Também há relatos de crianças prodígio que tocam sinfonias complexas aos 3 anos sem nunca terem estudado música.
e de monges tibetanos que conseguem controlar os batimentos cardíacos e elevar a temperatura corporal apenas com a força da mente. São coincidências? Anomalias? Ou brechas no nosso entendimento sobre o verdadeiro alcance da mente humana? A ciência tenta explicar, mas muitos desses fenômenos ainda permanecem sem resposta clara. E se essas habilidades forem pistas de um potencial escondido dentro de todos nós? Imagine crescer ouvindo que você é incapaz, fraco ou limitado. Agora imagine ouvir, desde a infância, que sua mente é poderosa, ilimitada e capaz de feitos extraordinários. Qual dessas narrativas moldaria melhor a realidade que você vive? A verdade é que muitos dos limites da mente humana não são impostos pela biologia, mas pela crença. Estudos da psicologia moderna demonstram que o chamado efeito placebo, quando o paciente melhora apenas por acreditar no tratamento, é uma prova irrefutável do poder da mente sobre o corpo. Mas não para por aí. O efeito nocebo, seu oposto, mostra que a crença negativa também pode causar danos reais. Pessoas que acreditam que vão adoecer ou fracassar muitas vezes criam essa realidade, como se as crenças fossem códigos invisíveis programando o cérebro. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reconfigurar com base em experiências, repetição, crenças. Aquilo que você acredita repetidamente vira estrutura cerebral real. Agora, pense nas estruturas de poder, na educação tradicional, nas religiões institucionalizadas. Quantas vezes o conhecimento sobre o verdadeiro potencial mental foi incentivado? Ou será que fomos condicionados, geração após geração, a não ultrapassar certos limites? As perguntas se acumulam. Seriam os maiores bloqueios da mente humana autoimpostos, ou estrategicamente ensinados? E se o estado mental que chamamos de normal for apenas uma fração do que realmente somos capazes de acessar? Durante séculos, xamãs, místicos e monges buscaram o que chamavam de expansão da consciência, experiências que os conectavam a algo além do físico, além da lógica, além da realidade visível. Esses estados alterados de consciência podem ser induzidos por meditação profunda, jejum, rituais, sons, respiração, isolamento e, em alguns casos, por substâncias enteógenas utilizadas em contextos espirituais. Mas o que acontece com a mente nesses momentos? Estudos com equipamentos modernos como EEG e ressonância magnética revelam algo fascinante. Durante essas experiências, áreas do cérebro que normalmente não se comunicam começam a interagir intensamente, gerando padrões incomuns de atividade cerebral. É como se portas internas se abrissem. Pessoas relatam vivências fora do corpo, percepção do tempo dilatado, sensação de unidade com o universo, contato com entidades ou informações que não poderiam conhecer racionalmente. Tudo isso sem estar louco, mas sim acessando camadas mais profundas da mente. A ciência ainda engatinha na compreensão desses fenômenos, mas há algo claro: a mente humana é muito mais do que pensamos. O que chamamos de realidade pode ser apenas uma frequência entre muitas. E se o que você pensa, sente e acredita estiver moldando o mundo ao seu redor mais do que você imagina?
A ideia de que a mente influencia diretamente a realidade física pode soar como ficção ou misticismo, mas diversas correntes filosóficas e até estudos científicos vêm sugerindo exatamente isso. As tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, há milênios afirmam que a realidade é uma projeção da consciência. O que você acredita, você manifesta. Mas será que a ciência moderna tem algo a dizer sobre isso? Na física quântica, o famoso experimento da dupla fenda revelou algo perturbador. O simples ato de observar uma partícula altera seu comportamento. Isso fez muitos se perguntarem se a consciência humana tem um papel mais ativo na construção da realidade do que jamais imaginamos. Além disso, estudos sobre o efeito placebo demonstram como o poder da mente pode curar doenças, mesmo quando não há medicamento algum envolvido, apenas crença. Poderia isso significar que pensamentos, intenções e emoções têm um impacto direto na matéria? Que somos, em parte, criadores conscientes do nosso próprio universo. Há ainda os relatos de místicos, praticantes de magia mental, e até militares envolvidos em projetos secretos, que afirmam ter usado técnicas mentais para influenciar resultados, prever eventos ou manipular o ambiente ao redor. Coincidência? Ilusão? Ou uma verdade antiga que a humanidade está apenas começando a redescobrir? Apesar dos avanços surpreendentes da neurociência, psicologia e física, ainda há limites mentais que continuam intransponíveis, ou que, talvez, apenas pareçam ser. A pergunta que muitos pesquisadores evitam responder: estamos mesmo no limite do que a mente pode fazer, ou apenas no limite do que acreditamos ser possível? Há obstáculos persistentes que desafiam nosso entendimento. Por exemplo, porque ainda não conseguimos acessar memórias completas da infância profunda, mesmo sabendo que o cérebro armazena tudo? Porque não conseguimos controlar conscientemente funções automáticas do corpo, como o batimento cardíaco, algo que yogis avançados afirmam ser possível? E por que a ciência tradicional resiste tanto a investigar fenômenos como telepatia, precognição ou consciência expandida? Muitos desses limites podem ser autoimpostos, culturais ou estruturais, criados por uma sociedade que condiciona a mente desde a infância. Outras barreiras, no entanto, parecem mais profundas, como se houvesse um código interno bloqueando acessos mais elevados da consciência humana. Além disso, quando indivíduos alegam ultrapassar essas barreiras, são muitas vezes ridicularizados, desacreditados ou silenciados. Estaria a humanidade pronta para romper esses muros mentais, ou ainda é cedo demais? Essas barreiras não são apenas científicas. São espirituais, filosóficas e políticas. Se a mente humana realmente possui um poder muito além do que nos foi ensinado, por que esse conhecimento não é amplamente divulgado? Quem teria interesse em manter isso oculto? Essa é a pergunta que abre as portas para diversas teorias e conspirações. Pesquisadores independentes, místicos e até ex-agentes de programas governamentais secretos já levantaram a hipótese de que existe uma agenda global para reprimir o verdadeiro potencial mental da humanidade. Uma das teorias mais conhecidas aponta para programas de controle mental, como o MKUltra,
que não apenas testaram os limites da mente, mas também buscaram manipulá-la. O objetivo? Controlar populações, manter o status quo e impedir o despertar de consciências livres. Há quem afirme que civilizações antigas, como os egípcios, maias e hindus, já conheciam técnicas avançadas de ativação cerebral, meditação profunda e acesso à consciência cósmica, e que esse conhecimento foi sistematicamente apagado ou distorcido ao longo dos séculos. Outros vão além. Alegam que grandes empresas, governos e instituições religiosas temem uma população desperta, capaz de quebrar limitações autoimpostas, curar-se com a mente, criar realidades próprias e ver além da ilusão do sistema. Será coincidência que os maiores gênios da história, como Nikola Tesla, Leonardo da Vinci e Carl Jung, tenham sido tratados como excêntricos ou até perigosos? Depois de tudo o que exploramos, desde os limites cognitivos mapeados pela ciência, passando por casos extraordinários, estados alterados de consciência e teorias conspiratórias, resta uma pergunta inquietante. E se estivermos apenas arranhando a superfície do verdadeiro poder da mente humana? Imagine por um momento que as barreiras que acreditamos existir não passam de construções sociais, educativas e até políticas. Que o cérebro humano seja, na verdade, uma ferramenta multidimensional, capaz de acessar informações além do tempo e espaço, curar o próprio corpo, alterar a realidade e despertar para níveis superiores de consciência. O que isso significaria para a humanidade? E mais, por que ainda vivemos como se fossemos prisioneiros dos nossos próprios pensamentos? Talvez estejamos à beira de uma revolução interna, um despertar silencioso que começa com a curiosidade e a dúvida, como a sua agora. Talvez o maior segredo da mente não seja seu limite, mas o medo de explorá-la por completo. Se esse vídeo te fez pensar diferente, questionar, buscar, então já demos o primeiro passo. E agora, a escolha é sua: continuar vivendo dentro dos limites ou começar a expandi-los.